Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Eu sou o pastor Guilherme e eu quero orar por você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, mais uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu gostaria que você parasse tudo o que você está fazendo para ouvir a voz de Deus. Mateus, capítulo de número 14, a palavra do Senhor, no versículo 22, olha o que diz aqui. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só, Jesus ele estava ali junto com seus discípulos, ensinando a multidão, e num determinado momento Jesus disse para que os seus discípulos viessem entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado. E nessa ocasião, a Bíblia diz que Jesus estava só, orando no monte, e os discípulos estavam enfrentando uma tempestade, um vento forte, soprando sobre o barco deles. E nesse momento, a Bíblia diz que Jesus vai até eles por sobre as águas. O texto você já conhece, né? Andando na quarta vigília da noite, já de madrugada. A Bíblia diz aqui que os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, pensaram que ele era um fantasma, gritaram, ficaram com medo, apavorado, mas Pedro fez prova com Deus naquela situação. Pedro disse: "Se és tu, manda que eu vá sobre as águas." E Pedro, de fato, caminhou sobre as águas até o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia diz que depois de Pedro ter ali quase se afundado por tirar os olhos de Jesus, nesse momento, versículo de número 31, Jesus estendeu a mão, tomou Pedro e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Agora olha o detalhe, versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Existem situações na nossa vida que a gente passa, mas não precisaríamos estar passando por aquilo. Eu quero que você entenda o detalhe. O vento só soprou contra o barco dos discípulos porque Jesus não estava presente. Essa situação, nessa ocasião. Na outra situação, a mesma coisa. Jesus estava no barco, porém o vento estava soprando. Então são duas ocasiões diferentes. Jesus estava no barco e o vento soprou. Isso significa que nós passamos por lutas, tribulações e aflições, mas quando Jesus está no nosso barco, nós estamos no centro da vontade de Deus. Então nós não precisamos nos preocupar com isso. Agora, quando Jesus não está no barco e o vento está soprando, a tempestade está batendo com força, aí nós precisamos prestar atenção, tomar cuidado, porque aquela luta, aquele problema, aquela dificuldade não vai nos trazer ali, né, como no caso a Bíblia diz, quando você sofre fazendo a vontade de Deus, você tem recompensa. Então essas situações não trazem recompensa. São situações onde Jesus não está presente, Jesus não está conosco e por isso enfrentamos dificuldade. A Bíblia diz claramente no versículo 32, quando ele entrou no barco, o vento cessou. Parou. Ele não precisou repreender o vento, como da outra vez, no outro episódio em que ele estava dormindo, lembra? E os discípulos acordaram ele com medo, dizendo: "Mestre, não te importa que nós vamos perecer?" Ali Jesus estava no barco. Eles passaram a mesma situação. Porém, isso retrata o episódio daqueles que estão no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, você não precisa se preocupar. A tua luta, a tua tribulação vai gerar uma grande recompensa. Agora, nesse momento, Jesus não estava com eles no barco.
Talvez você me diz assim, mas foi Jesus que mandou eles ir à frente. O texto diz claramente, Jesus compeliu os discípulos para entrar no barco e passar diante dele. Tá? Mas da mesma forma Deus fez com Moisés, dizendo, Moisés, pega todo esse povo e vai adiante, vai na frente dele, porque eu não vou com vocês, se eu for com vocês, eu vou destruir todo esse povo. Aí Moisés olha para o Senhor e diz, Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, nem nos faça sair daqui. A diferença está aí. Os discípulos aceitaram ir sozinhos. E a Bíblia faz questão de dizer, quando Jesus estava orando, ele estava só. Os discípulos poderiam muito bem dizer, mestre, nós vamos ficar, vamos aguardar, vamos com o Senhor. Como Pedro, na ocasião em que Jesus pergunta ali para todos os discípulos se eles queriam ir também com a multidão que estava se retirando sem a presença dele. Pedro diz, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras eternas? Ali eles haviam entendido a importância da presença de Deus na vida deles. Então, nesse momento, o que eu quero dizer, o que eu quero passar para você através da palavra de Deus, é que nós precisamos colocar Deus à frente de tudo. E nem tudo, nem toda situação que parece estar dando certo significa que Jesus está ali. Nós precisamos ter intimidade e comunhão com Deus para saber se Jesus está no nosso barco, se aquela situação é da vontade de Deus ou se é uma situação em que nós estamos passando, em que não precisaríamos estar passando. Tem gente que está sofrendo, mas ela não precisaria estar passando por isso. É só colocar Jesus no teu barco que essa tribulação vai cessar. É só colocar Jesus no teu barco que essa luta vai acabar. Por isso hoje eu nem pedi para você escrever seu pedido de oração aqui, porque você vai escrever nos comentários, Jesus entra no meu barco. Pronto. A única coisa que você precisa fazer é ter certeza, a convicção que Jesus está no teu barco. Olha só, Tiago diz para as pessoas ali, os ricos, aqueles que desejam fazer negócios, ele dá o seguinte conselho, não diga você que vai sair de uma cidade e vai para outra, passar um ano, fazer negócios, lá vocês vão vender, vão enriquecer. Não digam isso. Antes, porém, digam, se o Senhor quiser, nós vamos e vai acontecer isso, nós vamos prosperar. Então, todos os dias da nossa vida, nós precisamos colocar Deus na frente, consagrar a nossa vida a Ele, tá? Porque ainda que pareça dar tudo certo, às vezes você olha e fala assim, isso aqui não precisa nem orar, e é de Deus, já deu tudo certo. E quando na verdade você olha, daí a pouco começa a acontecer tudo errado novamente. Então, escreva aí nos comentários, Senhor Jesus, entra no meu barco. E vamos orar. Gostaria que você compartilhasse nesse momento esse vídeo, essa oração, aí no seu WhatsApp mesmo. Manda aí nos grupos que você tem, manda para as pessoas que você ama, para que ela possa entender que talvez aquilo que ela está passando seja pelo fato de Jesus não estar presente no barco. E a maior dificuldade que nós temos, é enxergar Jesus no barco. Porque existem momentos que Ele está conosco no barco, mas parece que nós estamos sozinhos. Como na outra ocasião, onde Jesus estava dormindo e o vento soprou, e os discípulos ficaram com medo. Porém, existem situações também que Jesus não está no barco e parece que Ele está. Por isso, nós vamos nesse momento orar a Deus e pedir para que Ele entre no nosso barco, entre na nossa vida. E você vai ver que a partir dessa oração, a partir de hoje, vai existir coisas na sua vida que vão cessar. Simplesmente pelo fato de você ter convidado Jesus para entrar na sua vida e na sua casa. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e amado Pai,
Meu Deus, nesse momento nós entramos na Sua presença em oração. E nós te pedimos, Jesus, que o Senhor entre na nossa vida, no nosso barco. Que o Senhor tome a frente, ó Deus, dessa situação. Meu Pai, vai adiante do seu povo, abrindo os caminhos, fazendo cessar o vento forte que se levantou contra essa vida, que se levantou contra essa casa, essa família. Meu Deus, eu não sei, ó Pai, o que eles estão vivendo, mas eu sei de uma coisa: existem situações que nós não precisaríamos estar passando se o Senhor estivesse conosco desde o início no barco. Mas ainda há esperança, porque a Sua palavra diz que quando o Senhor entrou naquele barco, o vento cessou. Meu Deus, hoje nós só queremos te pedir uma coisa: entra no nosso barco, entra na nossa vida, entra, Senhor, na nossa casa, entra na nossa família, entra, meu Deus, na nossa vida financeira, entra, Senhor, no nosso coração, nas nossas emoções e cuida da nossa vida sentimental. Entra, Senhor, na nossa saúde e começa a restaurar toda doença, toda enfermidade. Traz cura sobre o nosso corpo. Entra, Senhor, no nosso espírito e aviva-nos. Aviva, Senhor, o nosso espírito, para que possamos ter comunhão com o Senhor, para que possamos, ó Deus, de fato entender, saber que o Senhor está conosco e que nós estamos no centro da Tua vontade. Ó Deus, eu te peço, entra na vida dessa pessoa e faça com que essa luta e essa tribulação ela venha cessar, seja em qual área for, financeiro, espiritual, sentimental, talvez na vida profissional, talvez, meu Deus, essa pessoa esteja passando por algo há muito tempo, como a Bíblia diz, o barco já estava muito longe, a muitos estádios da terra. E talvez essa pessoa esteja passando por isso há muitos anos, há muito tempo. Mas nesse momento, ela te convida a entrar no barco. Então entra, Senhor, porque a partir desse momento muitas coisas vão cessar. Eu sinto a Tua presença aqui, eu sinto a Tua glória. Eu sei, meu Deus, que a partir de hoje muita coisa vai mudar. Assim como o Senhor entrou naquele barco e o vento cessou, pela fé eu posso ver, meu Deus, muitas coisas indo embora. Espíritos malignos que haviam se levantados estão batendo em retirada, porque o Senhor Jesus, Ele entrou na sua vida. Pai, a nossa vida, a nossa família, nós consagramos ao Senhor. Tudo que nos pertence, consagramos a Ti. Faça-nos andar no centro da Tua vontade. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e diga graças a Deus. E não se esqueça, todos os dias, antes de você realizar qualquer situação, qualquer ocasião, primeiro ore a Deus. Consagre a sua vida a Ele. É como eu sempre digo aqui. Já inicio pela manhã esse vídeo, 6 da manhã, dizendo isso. Tudo que você for fazer, consagre a Deus para que dê certo. Por mais que pareça estar tudo certo, já está tudo certo, é só ir lá e fazer. Não, primeiro fala com Deus. Fala, Senhor, eu sei que já está tudo certo, eu sei, mas vai na frente, vai comigo. Para não ter problemas, para não correr o risco de algum momento ali
vier a dar alguma coisa errada. Leva Jesus com você por onde quer que você for. Não aceite ir a lugar algum se Jesus não for contigo. Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. E não se esqueça, clique aí no joinha, deixe o seu gostei para que o YouTube leve essa palavra, esse conteúdo a mais pessoas e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Manda essa oração para essas pessoas entenderem e receberem também a palavra de Deus. E amanhã, se Deus quiser, se o Senhor permitir, eu estarei aqui novamente para abençoar a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se o nosso Deus permitir.